like, se inscreve no canal e hoje vamos reagir a Senjinho, que é com carinho quente. O link dele vai estar aqui embaixo no vídeo. Se você já achava que Com Carinho Kit parecia uma fanfic de K-pop, é porque você ainda não viu a segunda temporada. Agora nós temos um roteiro que gira em torno de uma literal competição de K-pop. Eles atingiram o auge da fanfic. Nenhuma outra série parece tanto ter sido escrita por uma garota extremamente desocupada com hiperfoco em Jungkook do que essa. E sim, é mais uma temporada inteira da Kit sendo extremamente confusa e não sabendo de quem ela gosta. E não satisfeitos com a temporada anterior, que a Kit tinha 3 interesses amorosos, eles foram lá e adicionaram mais um, porque com certeza tá muito divertido essa palhaçada. Então, sem mais enrolações, apertem os cintos, pois vocês estão prestes a voltarem à era do Wattpad em 2017. Se você não se lembra, na última temporada, nossa heroína Kit foi expulsa da escola. E além disso, o Minho contou pra Kit que ele estava apaixonado por ela. E foi assim que terminou a temporada. Lembrou agora? Então esquece tudo de novo, porque a segunda temporada começa anulando essas duas últimas reviravoltas. A expulsão da Kit é revertida graças à ajuda da Yuri, e o Minho fica sem graça de ter confessado seus sentimentos e ele pede pra Kit esquecer o que ele acabou de dizer. Voltamos à estaca zero. Bom, e nesse semestre a Kit promete a si mesma focar mais nos estudos e nas suas buscas de aprender mais sobre sua falecida mãe. Duas coisas que nenhum telespectador se importa. A gente cagou pra sua mãe, nem sei quem é ela. E pra isso ela quer ficar longe de namoros, rolos e drama. Mas essa tarefa não vai ser fácil porque ela é sorteada pra dividir quarto com a Yuri, por quem ela tem uma paixão secreta. E pra piorar, a Juliana, a namorada da Yuri, também tá naquele quarto. Sim, o diretor da escola, que agora é o diretor Lee, não sabe que elas namoram e simplesmente colocou as duas pra morarem juntas. Mas pra evitar que esse exato tipo de situação aconteça, ele colocou funcionários pra inspecionar os quartos durante a noite. Ou seja, não pode nem descabelar o palhaço durante a noite, que corre o risco de alguém te flagrar. Por isso que tá tendo tanto caso de burnout na Ásia. Bom, além da Yuri e da Juliana, a Kit também vai dividir quarto com uma aluna nova, a Estela, que acabou de se mudar de Ohio. Ohio que aparta! Desculpa pelo trocadilho ruim. É que eu não gosto dela. Daí rola a cerimônia de início de semestre, que logo é interrompida pela chegada do Sr. Moon, o dono de uma das maiores agências de talentos da Coreia do Sul, e também pai do Minho. Só que ele e o Minho não têm uma relação muito próxima, e pais ausentes levam os garotos aos piores lugares. Aqui no caso, uma escola de K-pop. Porque sim, o Sr. Moon veio para anunciar que ele estará investindo na escola e criando novos cursos. Agora vai ter aula de canto, dança, atuação e até mesmo gerenciamento de talentos. Isso tudo porque ele quer usar aquela escola para revelar novos talentos de K-pop. E vai até ter um show de talentos com premiação em dinheiro pro primeiro colocado. Você tá vendo que isso aqui virou uma fanfic de K-pop? Se isso não foi escrito por uma ARMY de 14 anos, eu não sou o próximo Nimbus no Turma da Mônica Jovem. Voltando pro dormitório à noite, o Minho encontra o pai dele, o Sr. Moon, que dá uma bronca nele, porque ele está na aula de gerenciamento de talentos e o Minho não sabe ser cruel com aqueles que não têm talento. E a gente realmente tem que ser cruel com as pessoas sem talento. Menos na hora de escolher quem vai interpretar o Nimbus no próximo filme do Turma da Mônica Jovem. Daí vocês podem escolher alguém sem talento mesmo, não tem problema nenhum, ninguém vai achar ruim. Acho até que eu tô disponível um pouco pra esse filme. Nisso, a Estela aparece muito puta e começa a bater a maior boca com o Sr. Moon. E o Minho agradece, dizendo que ninguém nunca defendeu ele daquele jeito. E a partir daí, eles começam a sair, começam a namorar. Porque o sonho de todo homem de bem é namorar uma mulher brava. Depois disso, a Kit descobre que a mãe dela deixou uma cápsula do tempo na escola, que é basicamente uma caixa onde você coloca alguns itens que você gostaria que as pessoas encontrassem num futuro distante. E a Kit, obviamente, quer achar isso, né? Na esperança de que a vagabunda tenha deixado pelo menos uma Bitcoin pra ela. Que aí ela já tava feita, nem precisava nem terminar o ensino médio mais. Daí, com a ajuda da Pravina, que é a nova namoradinha da Kit, e do Minho, ela invade os arquivos da escola. E claro, eles todos se vestem com roupas típicas de alguém que vai cometer um crime. Até mesmo a Pravina, que tem o papel de distrair as pessoas. Não faz sentido nenhum ela tá vestida igual um bandido. Bom, a Kit encontra
encontra na cápsula do tempo uma fita VHS e ela decide chamar a Yuri pra assistir junto com ela, afinal as mães delas eram muito amigas também. E assistindo a esse vídeo ela descobre que a mãe dela foi pra Coreia pra encontrar a família perdida dela. A mãe dela descobriu que ela tinha um primo na Coreia, o Simon, e uma tia também. Só que por algum motivo a avó da Kitty nunca comentou sobre esse lado da família. Aliás, a Kitty tentou perguntar pra avó dela sobre o Simon, mas a véia desligou na cara dela. E eu não sei se é porque a avó não gosta do Simon ou se é pelo fato de que a Kitty ligou pra ela 2 da madrugada. E aí, com todo esse papo de vó, que pelo visto é um papo muito sensual, a Yuri decide beijar a Kitty. E o Minho chega bem nessa hora e todo mundo fica com cara de cu. Mas não tem muito tempo pra esse drama, porque ele convidou todos os amigos dele pra uma viagem no final de semana, a convite do pai dele. E os carros pra levar essa galera toda acabaram de chegar. Sim, o maluco simplesmente pegou todos os amigos dele, enfiou numa van e levou pra uma cabana afastada nas montanhas, como se ele fosse o Fred do Scooby-Doo. E aí fica aquele clima gostoso durante a viagem, porque a Kitty e a Yuri se beijaram, mas a Yuri namora a Juliana e a Kitty tá saindo com a Pravina. E nem a Juliana e nem a Pravina fazem ideia do que acabou de acontecer. O motorista da van não sabe, mas ele tá transportando 2 boi nessa viagem. E chegando na cabana do Sr. Moon, eles logo se deparam com um quadro enorme dele, como se ele fosse o Latrell. Porém, o próprio Sr. Moon não está presente. Ele decidiu ficar na cidade junto com o outro filho dele, o Jun-ho. E sim, todos esses jovens vão ficar um final de semana inteiro sem nenhuma supervisão adulta. Não é essa a solução para aumentar a taxa de natalidade na Coreia. E é impressionante que essa galera faz de tudo menos estudar, você percebeu? Dificilmente eu comento algo sobre eles que envolva pegar um livro. Pô, e eles estão na Coreia do Sul, um dos maiores polos de tecnologia do mundo atualmente. Se eu fosse eles, eu aproveitava a oportunidade e já começava a fazer um curso na Lura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Aqui pro vídeo. Na manhã seguinte, quando eles acordam pra esquiar, eles descobrem que eles estão presos naquela cabana, porque pelo visto teve uma nevasca durante a noite e eles não podem mais sair de casa. Novamente, não é essa a solução pra aumentar a taxa de natalidade. Pra piorar, alguém encontra uma carta da Kitty que ela tinha escrito pra Yuri confessando seus sentimentos. Só que ela nunca teve intenção de mandar aquela carta. Foi algo que ela escreveu pra ela mesma lidar com os sentimentos dela. Igual quando você escreve um vídeo inteiro sobre uma série adolescente que parece uma fanfic de K-pop, só pra tentar lidar com o fato de que ninguém me ligou ainda pra eu ser o próximo Nimbus no filme da Turma da Mônica Jovem. E aí todo mundo lê a carta e a Yuri percebe que aquilo foi enviado pra ela, mesmo a Kitty nunca tendo escrito o nome de ninguém lá. A Yuri é muito boa em pegar indireta, queria que ela fosse a diretora de elenco do próximo filme do Turma da Mônica Jovem. E nisso, a Juliana e a Pravina descobrem que a Kitty e a Yuri se beijaram. E obviamente elas terminam com as duas traíras. A Kitty fica muito triste e se isola na hidromassagem, mas o Minho logo se junta a ela. Só que ele entra na hidromassagem de roupa e tudo. Ele tá com medo de fazerem mais 300 edits no TikTok dele sem camisa. Pra quem não sabe, na primeira temporada teve cena dele sem camisa e até hoje aparece edit dele pra mim toda noite quando eu pesquiso isso antes de dormir. Mas o Minho ajuda a confortar a Kitty, mesmo que ela claramente é a errada nessa situação toda, ela e a Yuri. E apesar de toda essa confusão, a Kitty ainda está curiosa pra entender como que encontraram a carta dela, porque ela nem chegou a levar essa carta pra aquela viagem. E um rapaz chamado Jin, que entrou de penetra nessa viagem, disse que ele estava escondido e viu a Estela fuçando o escritório do Sr. Moon, igual uma cleptomaníaca. E aí a Kitty vai xeretar as coisas da Estela e ela realmente encontra o envelope da carta dela no meio das coisas dessa piranha. E eu não sei como a Kitty não esfregou a cara dela no asfalto naquela mesma hora. Acho que é só porque tava coberto de neve. Mas poxa, vocês moram na Coreia do Sul. Eu acho que a maioria das ruas de lá são asfaltadas. Tem muito lugar pra você esfregar a cara das pessoas lá. O país inteiro é um grande playground. Mas ao invés de fazer isso, a Kitty decide apenas observar os próximos passos dessa psicopata. Quando ela volta pra escola, a Kitty decide focar na
busca pela família perdida dela. E ela encontra o Instagram da prima dela, a Ji-won. E aí o Min-ho se oferece a levar a Kitty até a casa dela. Só que as coisas não vão muito bem por lá. A tia-avó dela tem a mesma reação que a avó dela teve. Ela se fecha completamente assim que ela fica sabendo que a Kitty é a sobrinha neta perdida dela. E aí ela já expulsa a Kitty de lá. Ela deve ter achado que a Kitty veio pedir pensão. A Kitty chora muito enquanto a chuva escorre pelo seu rosto. E o Min-ho novamente conforta ela. Esse cara é um ursinho carinhoso. Mas é que ninguém entende melhor que ele em questão de ter parentes que não te amam. E é muito engraçado que enquanto isso tá acontecendo, a Yuri chega chorando pra Juliana, dizendo que ela vai parar de perseguir ela pela escola, pedindo pra ela voltar pra ela. É muita cara de pau, né? Ela atrai a menina, persegue ela e ainda tá chorando, se fazendo de coitada. E aí nessa hora, todos os alunos da escola recebem uma notificação de uma notícia dizendo que documentos confidenciais do Sr. Moon foram vazados, provando que ele maltrata funcionários e participantes dos reality shows que ele organiza. E isso daí no mundo do K-pop é a mesma coisa que você dizer que a água é molhada. Agora, por que caralhos todo mundo recebeu notificação disso, eu não sei. A galera simplesmente ativou o sininho na página da Choquei Coreana. Todo mundo. Logo em seguida, o pai do Day sofre um acidente porque ele está trabalhando até a exaustão para a família da Yuri. Aliás, você lembra do Day? Ele existe ainda, tá? É o carinha que a Kitty gostava na primeira temporada. E vendo o pai impossibilitado de trabalhar, o Day se vê na obrigação de vencer o show de talentos da escola, porque vai ter aquela premiação em dinheiro. A sorte do Day é que realmente ele canta muito bem, e ele é um dos favoritos a vencer. Por outro lado, a maior rival dele é a Eunice, que no caso também é a nova namorada dele. Que situação, hein? Tá parecendo uma novela isso. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto, porque o Peter Kavinsky chegou! Sim, o Noah Sentinel voltou simplesmente do nada. Maluco sumiu por anos e voltou sem dar explicação nenhuma. E da mesma forma que ele apareceu sem explicação nenhuma, ele também vai embora sem explicação nenhuma. O cara ficou um episódio só. Ai, que saudade do meu Noah Sentinel. E como verdadeiro herói do povo que ele é, o Peter entrega pra Kitty cartas que a mãe dela escrevia para o Simon. Lendo elas, ela descobre que a mãe dela planejava o reencontro da avó dela com a tia-avó dela. Ela até tinha convencido a avó da Kitty a viajar pra Coreia, só que ela acabou falecendo antes que esse reencontro pudesse acontecer. E agora a Kitty quer dar continuidade nessa missão. Depois disso, o Sr. Moon convoca os seus melhores alunos para uma reunião na casa dele. E aí, antes do jantar, o Min-ho dá de presente pro pai dele um relógio, que foi uma sugestão da Stella. E o Sr. Moon fica muito emocionado com aquele presente e guarda no escritório dele. E aí ele se abre pro Min-ho dizendo que ele se arrepende de não ter sido um pai presente. E naquele final de semana que ele não pôde ir na viagem de esqui junto com o Min-ho, ele tava junto com outro filho dele, o Jong-Woo, porque o Jong-Woo, que no caso é um idol de K-pop, engravidou uma das dançarinas dele. E ele tava dando suporte emocional pro filho e tentando impedir que aquilo vazasse pra mídia. Afinal, esse escândalo pode acabar com a carreira do Jong-Woo e também acabar com a empresa, que já tá meio enfraquecida por conta dos vazamentos do Sr. Moon. Bom, mas durante o jantar, o Sr. Moon anuncia que o show de talentos agora vai ser um reality show transmitido ao vivo. E o vencedor não irá ganhar apenas uma premiação em dinheiro, como também vai ganhar um contrato com a gravadora dele. E nessa hora, a Stella toma um susto. Ela até engasga com a água dela, como se ela fosse um vilão de desenho animado quando estão prestes a descobrir o plano maligno dela. E obviamente a Kitty fica com uma pulga atrás da orelha. Chegando em casa, ela começa a assistir os reality shows do Sr. Moon e ela descobre algo muito interessante sobre a Stella. E ela vai correndo mostrar pro Min-ho que a Stella já participou de um reality show do Sr. Moon. Na época, ela era toda esquisitinha e ela foi humilhada pelo Sr. Moon exatamente por ser esquisitinha. E agora ela acredita que ela esteja usando o Min-ho pra se vingar do pai dele. Só que o Min-ho não acredita na Kitty, até porque a garota do vídeo é muito diferente da Stella. Só que assim, o maluco mora na Coreia do Sul!
e não sabe que esse é o país da cirurgia plástica. E aí o Minho fica até meio bravo com a Kitty, dizendo que a Stella ajudou ele a se reconectar com o pai dele, aquele mesmo que ignorou ele durante anos e foi acusado de maltratar os funcionários e participantes dos reality shows. Mas a Kitty tá certa, a Stella realmente é a garota do vídeo. Ela é a responsável pelos vazamentos do Sr. Moon e ela também colocou uma escuta naquele relógio que o Minho deu de presente pro pai dele. E agora ela sabe que o Jun-ho engravidou a dançarina. E aí esta vagabunda pede pro Minho convencer o pai dele a colocar ela no show de talentos, mesmo que já tenham passado os prazos das inscrições. E o Minho obedece porque ele faz tudo que ela pede. E o pai dele aceita porque agora ele é um pai arrependido e faz tudo que o Minho pede. O cara é um pai tão ruim que até quando ele tenta ser um pai bom, na verdade ele tá sendo ruim. Daí, com a ajuda da Yuri, a Kitty consegue novamente conversar com a prima dela e ela mostra as cartas que a mãe dela trocava com Simon, que é o pai da Ji-won. E as duas concordam em terminar o que os pais delas começaram, a reunião entre as duas avós. Eu só não sei se o governo sul-coreano vai gostar dela trazendo mais um idoso no país. A população da Coreia do Sul hoje em dia tem 20% de idoso. Já já eles não vão conseguir pagar aposentadoria pra toda essa galera. Para de trazer idoso. A Kitty encontra a tia-avó dela, a senhora Sunja, e com a ajuda do Minho pra traduzir, ela convence a velha a escutar ela. Daí elas contam toda a história e ela se emociona, porque ela não sabia que a irmã mais nova dela queria ver ela, porque a Sunja achava que a avó da Kitty odiava ela. E aí elas conseguem convencer ela a fazer o reencontro acontecer. E novamente não me importo com nada disso. Depois disso rola o baile de conclusão de semestre. E aliás, esse é o último semestre da Kitty naquela escola. A bolsa dela vai acabar. Confia, ela com certeza não vai aparecer magicamente matriculada nessa escola na próxima temporada. Mas enfim, tá aquele clima de enterro por serem os últimos dias da Kitty lá. E a Kitty finalmente admite pra si mesma que ela está apaixonada pelo Minho. Só é a quarta vez que essa desgraçada se apaixona por alguém nessa série. Foi o Day, a Yuri, a Bravina e agora o Minho. Cara, os bissexuais já enfrentam muito preconceito. Um dos estereótipos que eles mais têm que combater é o de que eles são apenas pessoas confusas. Daí vem essa série e apresenta a Kitty, a pessoa mais confusa da história. Só que ela não está confusa quanto à sexualidade dela, mas sim sobre todos os outros aspectos da vida dela. Essa menina não tem certeza de nada. Caralho, menina, não é possível que você se apaixonou por 4 pessoas diferentes em um ano. Foram só 2 semestres. É a pessoa mais sem critério que eu já vi na minha vida. Bom, mas ela dança junto com o Minho e pede desculpas pra ele por ter acusado a Stella de estar usando ele. E nessa hora chega de Takuja, que agora está com o cabelo cortado. E quando o Minho começa a dançar com ela, ele percebe que de fato ela é a garota do vídeo. Seu burro! Nessa hora ela revela suas garras e diz que o plano inicial dela era destruir o império do Sr. Moon. Mas depois que ela ficou sabendo do contrato com a gravadora, ela quer usar ele pra deixar ela famosa. E ela obriga o Minho a ajudar ela a ganhar o show de talentos. Porque caso contrário, ela vai vazar a história do Jun-ho ter engravidado a dançarina dele. E ela também implementou provas no notebook da Kitty pra incriminar ela pelos vazamentos. A Kitty indo em cana ia ser muito engraçado. Eu ia adorar se acabasse assim. Cara, mas tá faltando a galera voltar um pouquinhozinho assim com aquela história de rivalidade feminina. Vocês deixaram surgir muita folgada desde então. Galera, mulheres, comecem a dar soco na cara de folgadas novamente. Não tenham medo de sair na porrada, porque mesmo se quebrarem o seu nariz, pelo menos você ganha uma rinoplastia de graça pelo SUS. Bom, mas enfim, o Minho acaba virando um refém dessa maluca. Mas os melhores amigos dele, o Day e o Kyu, percebem que tem algo de errado com ele, porque ao invés de tomar a água com colágeno dele, o Minho começa a tomar Monster. E realmente, todo desequilibrado da cabeça que eu conheço hoje em dia, toma Monster. É 100% o drink dos degenerados. No dia do show de talentos, eles descobrem de última hora que a Stella vai participar, e aí a Kitty puxa o Minho de lado e pergunta se a Stella está obrigando ele a ajudar ela. E ele diz que sim, diz que ela está chantageando ele. Os dois então contam pro Sr. Moon sobre o que está acontecendo e ao mesmo tempo eles ficam sabendo que o Jun-ho, ele
ele ama a dançarina que ele engravidou, que inclusive ele quer casar com ela. E isso é ótimo, porque daí os vazamentos da Stella perderiam força. Era só esses dois irmãos idiotas terem se comunicado desde o início. Nada disso teria acontecido. Acho que a grande lição dessa temporada é: fale com a sua família. As duas velhas lá ficou anos sem se falar, sem se ver, achando que estavam brigadas e não estavam. Daí a piranha da Stella começa a dar água envenenada pros outros participantes, que começam a passar muito mal, eles têm dor de barriga. E nessa brincadeira, o Day perde todos os dançarinos dele. Cara, e muito se discute sobre quem é o vilão mais cruel dos cinemas. Será que é o Coringa? Será que é o Thanos? Será que é o Voldemort? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente vai ser alguma garota do ensino médio. Então a Kitty pede para todos os seus amigos serem os dançarinos do Day, porque eles conhecem a coreografia, eles fizeram aula juntos. E nada pode derrotar o poder da amizade. O Day canta um Jungkook muito maneiro e vai muito bem na apresentação. Essa série não está tentando se defender das alegações de que eles são uma fanfic de K-pop. E logo em seguida, o Junho sobe no palco e anuncia que vai ser pai. E ele aproveita para pedir a dançarina em casamento também. Daí o Sr. Moon expulsa a Stella de lá e obriga ela a pegar o próximo voo de volta para Ohio. Mas ele também pede desculpas para ela por ter humilhado ela. Ele diz que agora ele está tentando ser uma pessoa melhor, enfiando uma garota num avião contra a vontade dela. É um ótimo começo, Sr. Moon. Bom, e no final, a Eunice ganha o show de talentos. Pelo visto, o poder da amizade não pode ganhar tudo. Mas o Day nem tem tempo de processar a derrota, porque logo em seguida chega o pai dele com notícias bombásticas. Ele vai participar de um processo coletivo contra a família da Yuri, porque realmente ele só se acidentou porque ele estava trabalhando igual um escravo. E a família da Yuri, inclusive, já teve as suas contas bancárias congeladas. Sim, teremos Yuri pobretona na próxima temporada. Essa desgraçada só se ferrou. Daí a Kitty descobre que o voo para trazer a avó dela pra Coreia foi cancelado. Mas daí aparece o Minho, o príncipe encantado dela, e oferece o jato particular dele pra ela. E assim a Kitty consegue promover o encontro das duas irmãs que a mãe dela tanto tentou fazer que acontecesse. E que poderia ter acontecido muito antes se essas duas velhas tivessem trocado uma carta. No final, a Kitty consegue renovar a bolsa de estudos dela, né? Quem poderia imaginar? Ela vai ficar mais um semestre. Não importa quantas vezes essa série tente te convencer de que a Kitty vai sair da escola no final da temporada, nunca acredite. Não vai acontecer. Essa desgraçada vai ficar lá até faculdade, até se aposentar. Daí ela tenta contar pro Minho sobre o que ela sente por ele, mas ela não consegue. Ela sente que não é essa hora. Até porque o cara tá bem traumatizado depois de ter namorado uma psicopata. Então ele quer ficar solteiro por um tempo. O erro do homem é ter fé nas malucas. Mas a Kitty, muito pilantra, pergunta se ela pode passar as férias com ele. E ele aceita, ele também não é bobo. Mas provavelmente a próxima temporada vai começar com a relação deles de volta a estaca zero. E provavelmente ela também vai ter um novo interesse amoroso: o Pedro de Mim da Silva. E foi essa segunda temporada de Com Carinho Kitty. Vocês gostaram? Vocês amaram? Beijos e tchau, tchau.